que é o point free, certo? Quando a gente fala de point free, é quando a gente quer fazer referência a uma função, quer dizer, utilizar uma função no geral sem fazer referência para os seus parâmetros. Como assim sem fazer referência? Como se esses parâmetros não existissem. Você passa os seus argumentos para os parâmetros definidos naquela função, mas você não vê, é transparente. Aquilo acontece nos bastidores. Você não precisa ver essa passagem de parâmetros, essa passagem de argumentos, na verdade. E isso, por si só, já diminui a verbosidade do seu código, que muita gente cria funções anônimas só para fazer essa passagem de argumentos. Você vê sendo passado um código mais explícito de forma desnecessária, aumentando sua quantidade de linhas, aumentando a verbosidade, tá? Isso é o point free, é não fazer referência aos parâmetros da função. Você consegue invocar funções, utilizar funções, mas tu não vê, porque quando a gente tem uma função, ela tem lá seus parâmetros e você tem os seus argumentos aqui, você invoca essa função passando os argumentos correspondentes aos parâmetros da função. Lembrando que argumentos e parâmetros são coisas diferentes. Só falando aqui, parâmetros é o que você define na sua função. Uma função, sei lá, que pega dados de usuário, se define parâmetro nome e e-mail, por exemplo. Os parâmetros são esses, nome e e-mail. Argumento é o valor que você passa, tá? Então você tem dois parâmetros, mas você pode ter uma infinidade de argumentos, porque aí você invoca essa função, passa um nome, um e-mail, depois você passa o fulano e o outro e-mail, depois você passa o ciclano e o outro e-mail. Então argumentos tem uma infinidade e parâmetros são dois. Então essa aí é a diferença. Mas aí, beleza, Ayrton, como é que você está falando aí, eu não faço referência para parâmetros, como é que funciona isso, né? Porque funções você define parâmetros, como é que eu posso invocar uma função passando os argumentos, mas sem fazer essa referência aí? Primeiro, vamos ver aqui as formas que a gente conhece de criar funções, tá? A primeira forma, tradicional, vou chamar aqui de function soma. É uma função, calma aí, script, function soma A e B, certo? Aqui, o que eu estou fazendo? Você está vendo os meus parâmetros, certo? Se eu invocar aqui soma, vocês vão estar vendo eu passando os argumentos, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Existe a referência dos parâmetros quando eu crio uma função desse jeito. Qual é uma outra forma? Isso aqui é uma function declaration, eu estou declarando uma função. Outra forma é através de function expression. Então eu consigo armazenar uma função graças ao first class function, certo? As funções de primeira classe, que eu consigo, a função é vista como valor dentro do JavaScript, então eu consigo armazenar funções em variáveis, em constantes, coisas do tipo. Então eu poderia vir aqui, const soma 2 igual a function, certo? Criando uma função anônima aqui. Essa é uma outra forma, mas eu também estou vendo os parâmetros. E uma terceira forma aqui que eu lembro, se vocês lembrarem de mais alguma, vocês podem falar aí, é através da própria arrow function, certo? Então eu posso vir aqui, mas de qualquer jeito eu também estou vendo os parâmetros, tá? Das três formas eu estou vendo aqui os parâmetros. Então como é que eu crio função sem fazer referência aos seus parâmetros? E a forma que existe, até que me prove ao contrário, é a única forma que existe, tá? É você criar uma função que retorna uma outra função. Então, se você cria uma função e ela retorna uma outra função, você consegue ter uma função sem fazer referência aos seus parâmetros. Olha que interessante. Deixa eu comentar isso aqui. Vou botar aqui, formas de criar funções da forma tradicional. Beleza? Então, olha só. Vou criar agora a function soma. E ela retorna uma outra function. Então eu vou seguir aqui um exemplo mais padrão, mais comum aí quando a gente começa a falar de point freestyle. É um exemplo bem padrão, bem default, que é a função de incrementar. Aqui, em vez de eu chamar de função soma, eu vou chamar de add, que combina melhor, porque não necessariamente é uma função de soma. Ela é mais maleável, não, é mais... esqueci a palavra. Mas você consegue reaproveitá-la de melhores formas com esse nome, faz mais sentido. Então eu vou criar uma função que é semelhante de soma, só que essa primeira função ela aceita um argumento e ela vai retornar uma outra função que espera o segundo argumento. Então olha só, eu criei uma função add, certo? Que é uma função que espera A, certo? Igual
as funções de soma que eu criei mais aqui em cima. Só que ela não vai receber A e B. Ela só vai receber A, tá? Só que ela retorna uma função esperando B. Então aqui é uma função anônima. Eu poderia chamar aqui de add2, só para vocês verem aqui que pode ser uma função anônima, pode ser uma arrow function, pode ser qualquer coisa aqui desde que retorne uma função. E agora sim, dentro dessa função que a função add retorna, o retorno dessa função interna vai retornar A mais B. Se vocês já viram minha aula de closures, se vocês já viram falar de aula de closures, vocês vão pegar isso aqui. Eu já utilizei esses exemplos assim de função que retorna função, o fechamento ali, memorização de variáveis, de funções dentro daquele escopo. Tem aula de closures no canal. Tem uma aula muito boa também de escopos, que é o nome da aula, acho que é Let e escopos, que eu falo de escopo lexical. Aqui acontece a magia do escopo lexical, acontece o closure. Tudo isso beneficia para que a gente consiga utilizar point free no JavaScript, tá? Então, são aulas que eu recomendo bastante. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma função add, que espera um argumento, que retorna uma função, que espera o segundo argumento. Então, olha só, galera. Agora sim, eu vou criar uma função de incremento. Imagina uma função chamada inc, certo? Que você sempre invoca ela passando um número e ela retorna aquele número mais 1. É uma função de incrementadora. Ela sempre vai incrementar 1 no valor que você passar para ela. Então, olha só como é que eu crio a função inc sem fazer referência para os seus parâmetros. Quais são os seus parâmetros? É uma função que espera um número, porque ela sempre vai esperar esse número e vai incrementar 1. Então, se eu fosse criar da forma tradicional, seria o quê? Seria function, espera aqui um valor, vou chamar aqui valor, return, valor, mais 1. Só que dessa forma, eu estou fazendo referência ao parâmetro valor aqui que ela precisa. Mas como eu disse, o point free, esquece isso aqui. Eu consigo fazer isso aqui, ó, add 1. Então, olha que legal. Agora, a minha função inc, a minha constante inc é uma função que espera um argumento. Olha só, console log inc 10. Deixa eu tirar esse console aqui, porque de repente vai ficar confuso para começar a exemplificar. Então, eu posso vir aqui, ó, const result inc 10. Console result, tá? Então, isso aqui é meu index HTML normal. Eu só vim aqui no meu terminal, executei um npx server, só para eu conseguir acessar meu index HTML através do localhost 5000, como eu fiz nas últimas lives. E aqui, ó, no meu refresh, ó, vocês vão ver que eu tenho um valor 11 aqui, tá? Então, eu invoquei inc passando 10, ele retornou 11 para mim, tá? Então, eu posso vir aqui e dar vários console inc 13, tá? Inc 26, inc 27, na verdade, 26, inc 7. Então, vai retornar para mim 14, 27 e 8. Se eu vim aqui no navegador, ó, 14, 27 e 8. Então, olha só, eu criei a função inc sem fazer referência para os seus parâmetros, que é a forma que eu mostrei antes, criando uma função anônima, que espera um valor, que pega esse valor e incrementa mais 1. Mas o que aconteceu aqui? Bom, quando eu invoco a função add, aqui ó, add 1, eu estou invocando essa função primeiro aqui, a função add, certo? E eu passo o primeiro argumento, que é o parâmetro A, que no caso aqui o valor é 1. Então, quando eu invoco o add, passando 1, o que esse add 1 retorna? Ele retorna uma nova função, que é essa função aqui, interno da linha 23 à linha 25, que espera o parâmetro B. E é justamente essa função que eu vou armazenar na função, na constante inc. Então, é a constante inc que vai ter a função add2, tá? E aí, quando eu invoco inc, eu tenho que passar o argumento do parâmetro B. E aí, no momento que eu invoco, ele vai somar o argumento A que eu passei antes, que no caso é 1, mais o valor que eu estou passando depois para a função, que é o B. No caso aqui seria o 10, seria o 13, seria o 26, seria o 7. Então aqui, como eu disse, a gente está se beneficiando de closures, por causa dessa memorização ali, que eu não vou entrar em detalhes, porque já tenho uma aula sobre o assunto, tá? Então, olha que interessante. Eu posso vir aqui agora e criar um inc10, tá? Que vai ser, vou invocar a função add passando 10. Então, toda vez que eu invocar inc10 passando o valor, ele vai incrementar 10 nesse meu valor, ok?
Então eu posso vir aqui, inc10, e invocar aqui 4, 11. Então aqui vai retornar o que para mim? Vai retornar 14 e vai retornar 21, porque ele está incrementando 10. Então, ó, 14 e 21. Então, o que aconteceu aqui, galera? E para vocês verem o poder de utilizar o point free combinado com closures, graças ao scope lexical no JavaScript, você já começa a ter uma sintaxe muito interessante aqui, que programação funcional se beneficia muito. Na verdade, JavaScript, graças a esses recursos, consegue aí ter o paradigma funcional. Você consegue programar em paradigma funcional na linguagem, não 100%, é claro, por outros motivos, mas você consegue criar parte do seu código com um estilo mais funcional, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma função que é mais genérica, chamada add, certo? É uma função genérica, e eu consigo especializar ela. Eu consegui especializar na hora que eu criei a função inc. Então, de uma função genérica add, eu criei uma função especializada, específica de incrementa, que incrementa de 1 em 1, é uma outra função. Criei uma função incrementa 10. Então, a partir da função add, eu criei a função inc, que incrementa de 1 em 1, e criei a função inc10, que incrementa de 10 em 10. De algo genérico, eu criei funções específicas, e eu criei de uma forma que eu não faço referência aos seus parâmetros, tá? Então, aqui, eu estou criando a função que incrementa 10, sem precisar criar a function, recebe valor, retorna valor mais 10. Eu simplesmente invoquei uma função que retorna uma função que eu armazeno ali onde eu preciso, beleza?